Os Apócrifos. O livro de Hanor. Capítulo 100. Considerai atentamente o céu, todos vós, progenie do céu, e todas as obras do Altíssimo, e temei-o, e não vos conduzais pecaminosamente diante dele. Se ele fechar as janelas do céu, retendo a chuva e o orvalho, para que não desçam sobre a terra por causa de vós, o que fareis? E se ele enviar ira sobre vós, e sobre todas as vossas obras, não serei vós que podeis suplicar-me. Vós que pronunciastes contra a sua retidão, linguagem orgulhosa e potente, para vós não haverá paz. Vós não vedes os comandantes dos navios como os seus barcos são arremessados contra as ondas, tornados em pedaços pelos ventos e expostos a maiores perigos? Que eles, portanto, tremam. E tremam porque toda a sua propriedade está embarcada com eles no oceano, e que eles reprimam o mal em seus corações, porque ele pode engoli-los e eles podem perecer nele. Não é todo o mar, todas as águas e toda a sua comoção obra dele, o Altíssimo? Dele que selou todas as extensões e cingiu em todo o lado com areia? A sua reprovação não é ele secado e alarmado, enquanto todos os peixes, contudo, o que está contido nele morre? E vós, pecadores, que estão sobre a terra, não temerão? Não é ele o Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nele estão? E quem deu erudição e sabedoria a tudo que se move e progride sobre a terra e sobre o mar? Não ficam os comandantes dos navios aterrorizados no oceano? E não ficarão aterrorizados os pecadores diante do Altíssimo? Capítulo 101. Não possui. Capítulo 102. Naqueles dias, quando ele lançar a calamidade do fogo sobre vós, para onde fugireis e onde estareis a salvo? E quando ele enviar as suas palavras contra vós, não sereis poupados e aterrorizados? Todas as luminárias estão agitadas com grande temor e toda a terra é poupada enquanto elas tremem e sofrem de ansiedade. Todos os melahins cumprem os mandamentos que receberam dele e estão desejosos de se esconder da presença da sua grande majestade, enquanto as crianças da terra estão alarmadas e angustiadas. Mas vós os pecadores, serei amaldiçoados para sempre. Para vós não haverá paz. Não temai, alma do justo. Não tema, mas esperai com paciência pelo dia da vossa morte em retidão. Não vos aflijais porque vossas almas descem em grande sofrimento, com gemido, lamentação, tristeza, para o receptáculo dos mortos. No tempo da vossa vida, vossos corpos não receberam a recompensa na proporção da vossa bondade. Mas no período de vossa existência, os pecadores existiram, no período da execração e da punição. E quando tu morreres, os pecadores dirão a respeito de ti: como nós morremos e os justos morrem, que proveito têm suas obras? Eis que, igual a nós, eles expiram em tristeza e escuridão, que vantagem eles têm sobre nós? De hoje em diante nós somos iguais. O que haverá dentro do seu alcance e diante dos seus olhos para sempre? Pois eis que eles estão mortos e nunca verão a luz novamente. Eu vos digo, pecadores, vós tendes estado satisfeitos com carne e bebida, com pilhagem humana e rapina, com pecado, com aquisição de riquezas e com visão de bons dias. Não tendes observado os justos, como é o seu fim e como ele é em paz? Pois nenhuma opressão é encontrada neles, mesmo no dia da sua morte. Eles perecem como se não existissem, enquanto suas almas descem em tristeza aos receptáculos dos mortos. Capítulo 103. Mas agora eu juro a vós, justos, pela grandeza de seu esplendor e pela sua majestade, por seu ilustre reino e por sua majestade, a vós eu juro que eu compreendo esse mistério, e que eu leio a tábua do céu,
Tenho visto o registro dos santos e tenho descoberto o que há escrito e impresso concernente a vós. Eu tenho visto que toda bondade, alegria e exaltação tem sido preparada para vós. E tem sido escrito pelos ruás daqueles que morrem eminentemente justos e bons. A vós será dado um retorno pelas vossas aflições, e vossa porção de alegria excederá em muito a porção dos vivos. Os espíritos, ou ruás, dos que morrem em retidão, existirão e se regozijarão. Vossos ruás exaltarão, e vossa lembrança será diante da face do poderoso de geração em geração. Eles, então, não temerão a desgraça. Ai de vós, pecadores, quando morrerdes em vossos pecados, e aqueles que são iguais a vós dirão a seu respeito: abençoados são estes pecadores. Eles viveram todo o seu período e agora morrem em alegria e abundância. Angústia e matança eles não conheceram enquanto viviam. Em honra eles morrem. Nunca em sua vida o julgamento os surpreendeu. Mas não tem sido mostrado a eles que, quando suas almas descerem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornarão o seu grande tormento. Em escuridão, em armadilha e em chama que queimará até o grande julgamento. Seus ruás entrarão, e o grande julgamento tomará efeito para sempre e sempre. Ai de vós, pois para vós não haverá paz, nem podereis dizer aos justos e aos bons que vivem: nos dias da nossa aflição nós fomos afligidos, todo tipo de tristeza nós vimos, e muitas coisas más nós temos sofrido. Os nossos ruás têm sido consumidos e diminuídos. Nós temos perecido, nem tem havido uma possibilidade de ajuda para nós, em palavra ou em obra. Nós não temos encontrados, mas temos sido atormentados e destruídos. Nós não temos esperado viver dia após dia. Nós esperamos certamente ter sido a cabeça, mas temos nos tornado a cauda. Nós temos sido afligidos quando temos nos esforçados, mas temos sido devorados pelos pecadores e mundanos. Seu jugo tem sido pesado sobre nós. Eles têm exercido domínio sobre nós, a quem eles detestam, e nos aferroam. E aqueles que nos odeiam têm humilhado o nosso pescoço, e nos têm mostrado compaixão para conosco. Nos têm desejado escapar deles para que possamos fugir e descansar. Mas não temos encontrado lugar para onde possamos fugir em estar seguros deles. Nós temos procurado um abrigo com os príncipes em nossa angústia, e temos clamado àqueles que estão nos devorando, mas nosso clamor não tem sido considerado, nem estão eles dispostos a ouvir a nossa voz. Mas antes, eles ajudam aqueles que saqueiam e nos devoram, aqueles que nos diminuem e escondem a sua opressão, os quais removem seu jugo sobre nós. Mas devoram, nos enfraquecem e nos matam, os quais escondem a matança e não lembram que têm levantado suas mãos contra nós. Capítulo 104. Eu juro a vós, justos, que nos céus melahins registram vossa bondade diante da presença do Todo-Poderoso. Esperai com paciência e com esperança, pois antigamente fostes desgraçados com o mal e com a aflição, mas agora brilhareis como as luminárias do céu. Vós sereis vistos, e os portões dos céus estarão abertos para vós. Vossos clamores têm clamado por julgamento, e ele tem aparecido a vós, pois um registro de vossos sofrimentos será requerido dos príncipes e de todos que têm ajudado os vossos saqueadores. Esperai com paciente esperança. Não renunciei à vossa confiança, pois grande alegria será a vossa, como aquela dos melahins no céu. Conduze-vos como podeis, e então estareis escondidos no dia do grande julgamento. Não sereis como os pecadores, e a eterna condenação estará longe de vós, enquanto o mundo existir. Então não temais, justos, quando virdes os pecadores florescendo os prósperos em seus caminhos. Não vos associeis a ele, mas mantende-vos distantes de sua opressão. Estejais associados às hostes do céu. Vós, pecadores, dizeis: todas as nossas transgressões não serão tomadas em contas e recordadas, mas todas as vossas transgressões serão recordadas diariamente.
E está assegurado por mim que luz e escuridão, dia e noite, verão todas as vossas transgressões. Não sejais ímpios em vossos pensamentos. Não mentais, não rendei a palavra de honestidade. Não mentais contra a palavra do Santo e Poderoso. Não exaltem os vossos ídolos, pois todas as vossas mentiras e todas as vossas impiedades não é para retidão, mas é para crime. Agora eu aponto um mistério. Muitos pecadores se voltarão e transgredirão contra a palavra de honestidade. Eles falarão coisas más. Eles pronunciarão falsidade, executarão grandes empreendimentos. Criarão uma grande criação e comporão livros em suas próprias palavras, mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias linguagens, eles não os mudarão ou os diminuirão, mas os escreverão todos corretamente. Tudo que desde o princípio eu tenho pronunciado concernente a eles. Outro mistério, também eu aponto. Aos justos e aos sábios haverá livros de alegria e integridade e de grande sabedoria. A eles livros serão dados nos quais eles acreditarão e nos quais eles se regozijarão. E todos os justos serão recompensados, os quais eles adquirirão conhecimento de todo o caminho elevado. Naqueles dias, diz Adonai Elohim, eles chamarão os filhos da terra e os farão ouvir a sua sabedoria. Lhes mostrarão que eles são seus líderes e que remuneração tomará lugar sobre toda a terra, pois eu e meu filho para sempre manteremos comunhão com eles nos caminhos da retidão, enquanto eles estiverem em vida. A paz será deles. Regozijai, filhos da integridade e em verdade. Capítulo 105. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve, e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como algodão e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa como o sol, toda a casa abundou em luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque, seu pai, ficou com medo dele. E correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e disse: eu gerei um filho diferente de outros filhos, ele não é humano. Mas, assemelhando-se à geração dos Melahims do céu, é de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol, seu semblante é majestoso, e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos Melahims. E eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na terra nestes dias. Agora, meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ir ao nosso progenitor Enoque e aprender dele a verdade, pois a sua residência é com os Melahims. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho e veio a mim, das extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. E eu ouvi a sua voz e fui a ele dizendo: vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu viste a mim? Ele respondeu e disse: por causa de um grande evento eu venho a ti. Por causa de uma visão difícil de ser compreendida, eu me aproximei de ti. Agora, meu pai, ouvi-me, pois ao meu filho Lameque um filho nasceu, o qual não se parece com ele, cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca do que a neve, ele é mais vermelho que a rosa. O cabelo de sua cabeça é mais branco do que a lã, e os seus olhos são iguais aos raios do sol. E quando ele abriu-os, ele iluminou toda a casa. Quando ele foi tomado da mão da parteira, seu pai Lameque temeu e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele assemelhava-se ou assemelha-se aos anjos ou aos Melahims do céu. Eis que eu vim a ti para que possas me apontar a verdade. Então eu, Enoque, respondi e disse: Adonai efetuará uma nova coisa sobre a terra, e isto eu tenho explicado e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared, meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra de Adonai. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe e misturaram-se com mulheres.
Com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos, os quais não são iguais aos seres espirituais, mas criaturas de carne. Uma grande destruição, portanto, virá, e virá sobre toda a terra. Um dilúvio, uma grande destruição tomará um lugar em um ano. Essa criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele será salvo. E a sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas os carnais. Sobre a terra, uma grande punição será afligida, e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido é seu filho de verdade. E seu nome será chamado Noá, ou Noé, pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, pois todo o pecado e de toda a iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado com os santos mistérios que o próprio Adonai descobriu e explicou a mim, os quais eu li nas tábuas do céu. Nelas eu vi escrito que geração após geração transgredirá até que uma raça de justos se levantará, até que transgressão e crime desaparecerão da face da terra, até que toda a bondade venha sobre ela. E agora, meu filho, vai dizer a teu filho Lameque que a criança que é nascida é na verdade seu filho e que não há decepção. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o que ele havia mostrado toda a coisa secreta, ele retornou com entendimento e chamou o nome da criança Noé, porque ele consolou a terra por causa de toda a sua destruição. Outro livro que Enoque escreveu para o seu filho Matusalém e para aqueles que deviam vir depois dele e preservar a sua pureza de conduta nos últimos dias. Tu que tens trabalhado esperará naqueles dias, até que os que praticam o mal sejam consumidos e o poder do culpado seja aniquilado. Espera até que passe o pecado, pois seus nomes serão apagados dos livros santos. Sua semente será destruída e seus espíritos mortos. Eles clamarão e se lamentarão na vastidão invisível, e no fogo sem fundo eles queimarão. Ali eu percebi como se fosse uma nuvem através da qual não se podia ver, mas das profundezas dela eu fui incapaz de olhar para cima. E vi também uma chama de fogo ardente e brilhante, como se fossem montanhas brilhantes passadas ao redor e agitadas lado a lado. Então eu inquiri de um Melahim, o que estava comigo, e disse: o que é esse esplêndido objeto? Pois não é o céu, mas só uma chama de fogo que queima, e nela há o clamor e de exclamação, de ai, de grande sofrimento. E ele disse: ali, aquele lugar que tu viste, serão confiados os espíritos dos pecadores e blasfemadores, aqueles que praticam o mal, e perverterão tudo o que Elohim disse pela boca dos profetas, tudo o que eles deviam fazer. Pois com respeito a essas coisas, ali haverá registros, e serão impressos no céu, para que os Melahims possam lê-las e saber o que acontecerá aos pecadores e aos ruás dos humildes, aqueles que sofreram em seus corpos, mas têm sido recompensados por Elohim, os quais têm sido injuriosamente tratados pelos homens iníquos, os quais têm amado a Elohim, e que não têm acumulado nem ouro nem prata, e nem qualquer coisa no mundo, mas deram seus corpos ao tormento. A estes, que no período de seu nascimento não têm estado os cobiçosos de riquezas terrenas, mas têm se resguardado com o alento que passa. Tal tem sido sua conduta, e em muito o Adonai os tem provado. Os seus ruás têm sido encontrados puro para que eles possam abençoar seu nome. Todas as suas bênçãos eu tenho relatado num livro, e ele os tem recompensado, pois eles têm sido encontrados a amar o céu como uma eterna aspiração. Elohim tem dito: enquanto eles têm sido pisados por homens iníquos, eles têm ouvido deles insultos e blasfêmias, e têm sido tratados muito mal, enquanto eles me abençoam.
E agora eu chamarei os Ruás do bem da geração da luz, e mudarei aqueles que nasceram em escuridão, os quais não têm tido seus corpos recompensados em majestade e exaltação, como sua fé possa ter merecido. Eu os trarei para a esplêndida luz, daqueles que amam o meu santo nome, e eu colocarei cada um deles em um trono de exaltação, da presença da majestade, e eles descansarão durante períodos inumeráveis. Retos são os julgamentos de Elohim. Pois ao fiel, ele dará emuná, fé nas habitações dos justos. Eles verão aqueles que têm nascido na escuridão. Para a escuridão serão lançados, enquanto que os justos descansarão. Os pecadores clamarão vendo-os, enquanto eles existem em esplendor e prosseguem em direção dos dias e períodos a eles prescritos.